Meu nome é Juvi, esse é o Monólogo de Quinta, onde toda quinta eu faço um monólogo falando sobre algum assunto em livre associação e você pode escutar tanto no Spotify quanto assistir no YouTube. Então consuma da maneira que preferir. E o assunto de hoje é amizade e tem um barulho sinistro de obra, pois São Paulo. Então vamos ver se eu do futuro teve habilidades competentes como uma engenheira de áudio. Talvez você nem esteja escutando e esteja pensando, que barulho que você está falando? Vamos descobrir. O alerta da solidão. Por isso que surge a necessidade de falar sobre amizade. Porque somos seres sociáveis, somos seres que vivem em comunidade, mas só que o medo da solidão e com o passar do tempo a gente faz menos amizades, então a gente está mais exposto à solidão e existe um medo de ficar sozinha. E como combater esse medo? É para isso que serve esse podcast, para elucidar, não dar respostas, mas dar boas perguntas. E talvez você encontre algum caminho no meio disso. E para começar, vamos falar sobre o capítulo Comunidade do livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que é um livro excelente. Se você não leu, leia. Em breve vai ter episódio no podcast sobre amor, vai ser inteiro baseado nele, capítulo por capítulo. Ainda tô escrevendo e anotando coisas e relendo o livro e tudo mais. Mas qual que é o principal eixo que ela fala sobre nesse capítulo de comunidade? É que a comunidade é diferente de amizades, a comunidade é diferente de uma família, a comunidade é algo mais amplo e que atualmente a gente vive um declínio da criação coletiva. Ou seja, quando um bebê nasce, provavelmente ele vai estar dependente do pai e da mãe, mais especificamente da mãe. Então a gente vai ter uma criação de uma família nuclear. E a família nuclear tem o objetivo de criar outra família nuclear. Ou seja, a gente vai botar dinheiro, amor, carinho e tudo em cima dessa criança para que em algum momento ela tenha uma profissão, tenha uma condição financeira melhor que a nossa e para que assim ela ache alguém para ela se casar, de preferência que seja um relacionamento heterossexual, para criar essa mesma estrutura de ter um filho e repetir o processo infinitamente. E o grande problema disso é o amor romântico no centro da nossa vida, fazendo com que essa engrenagem capitalista e patriarcal continue girando e continue gerando essas espécies de abuso de poder. Por que abuso de poder? Porque no patriarcado a gente tem o homem como o detentor, como o provedor, logo a esposa depende dele, e como ele é o detentor do poder ali, ele não pode cuidar das crianças, porque essa é a função da mãe. Ou seja, pessoas têm funções específicas de acordo com o seu gênero. E as crianças dependem da esposa, elas não dependem diretamente do pai. Porque a criação, o amor, o carinho, o afeto, o cotidiano, tudo está ligado à mãe e não ao pai. Ou seja, existe essa alienação parental, essa questão de que é possível ter um pai ausente tendo um pai dentro de casa. E nisso se sobrecarrega a mãe. E lembre-se da sua infância nesse momento e também agora dos seus pais ou das pessoas que criaram você e tiveram a função de pais, de pai e mãe. Elas têm amizades, elas tinham amizades. Você recebia os amigos dos seus pais na sua casa. Você vê seus pais falando hoje, vou sair com os meus amigos, nananana. Provavelmente a resposta é não. É muito raro com que pessoas mais velhas tenham amizades saudáveis e façam novas amizades, porque a gente viu isso na nossa infância com os nossos pais, onde a criação, na maioria das vezes, se restringiu a tios e tias, ou pessoas com funções de tios e tias, não estritamente biológico. Mas não era algo assim do desejo de preciso estar com essa amizade porque eu me divirto muito com essa pessoa e porque é maravilhoso. Não, é porque é tio, porque é família, porque domingo tem que ir lá, porque é aniversário de fulano, tem que comparecer. Então tá tudo no âmbito da obrigação e não se atende esse desejo, essa necessidade própria do ser humano enquanto indivíduo de ter amizades e de ter um lugar de troca, um lugar de descompressão, um lugar de diversão, um lugar que tem essa função terapêutica, um lugar onde você pode ajudar e ser ajudada. Então a solidão traz isso, traz esse vazio. E na abertura do capítulo sobre comunidade tem um trecho de Parker Palmer que eu quero ler para vocês para encerrar esse bloco. Uma comunidade não pode florescer em uma vida dividida.
muito antes de uma comunidade assumir uma forma e uma aparência externa, ela deve estar presente como uma semente num self íntegro. Apenas se estivermos em comunhão com nós mesmos, poderemos encontrar comunidade com os outros. Ou seja, aqui estabelece um paradoxo, que é: Tostines é mais fresquinho, é mais gostoso porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque é mais gostoso? Não sei como é que é o paradoxo do Tostines, mas a questão é: a gente precisa estar saudável para uma amizade, para então entrar numa amizade, ou precisamos entrar numa amizade para estar mais saudáveis? A questão é: tanto faz, a gente precisa de amizades. Essa é a passada de régua. O que é amizade? Eu quero exemplificar isso nesse bloco falando sobre Digimon, que é um dos meus animes preferidos. Sempre preferi Digimon do que Pokémon. Foi mal, desculpa. Os bichos viram uns negócios gigantes, uma armadura gigante com metralhadora. O poder da amizade é tudo mais fatal. As lutas dependem de água ao invés de uma rinha de bicho que as pessoas saem com 13 anos de casa. Não faz sentido nenhum Pokémon. Eu gosto da teoria de que o Ash tá sonhando e ele tá em coma. E aquilo ali é tudo brisa, porque ele não envelhece. Eu quero acreditar nisso, desculpa. Digimon é muito mais legal. Tá, fechada a rixa. Digimon, pra caso você não conheça, é basicamente umas crianças que vão parar no mundo digital e cada uma recebe um monstrinho que chama Digimon. E eles evoluem, digievoluem quando é necessário, quando tá num perigo, numa batalha, num combate. E eles vão desbloqueando essas digievoluções com o passar do anime. Mas, diferente do Pokémon, que o Pikachu vira Raichu. Na verdade, o Pikachu não, porque, né, Pikachu não faz nada. O Charmander vira o Charmeleon, que vira o Charizard. E acabou. Forma final, ele vai ser Charizard pro resto da vida. No Digimon, a dinâmica é diferente. A dinâmica é a seguinte: ele é pequenininho. E ele tem uma fase antes onde ele é menorzinho ainda. E ele tem uma fase posterior onde ele é muito forte e outra mais forte. Mas ele, na fase superior, dura um tempo. E depois ele regride à fase menor, para então depois ele ir à fase adolescente, para então depois ele ficar forte de novo. Então, existe essa elasticidade dos humores e dos temperamentos e da potência. Assim como nós, os seres humanos, nem sempre a gente tá bem. Às vezes a gente tá precisando ser cuidado porque a gente é só uma bolinha rosa pequenininha, indefesa, sem braço, sem perna. Porque é assim que os Digimon são na sua fase bebê. E eles, conforme vão evoluindo, eles têm capacidades melhor. Ou seja, existe um ponto onde o Digimon precisa ser cuidado e precisa do apoio do seu tutor, que é um ser humano, que tem as suas limitações físicas. E em algum momento o ser humano é mais forte que o Digimon ao ponto de precisar proteger ele. Mas conforme o Digimon vai crescendo, ele vai ficando mais forte e ele vai tendo a capacidade de proteger o seu ser humano. Ou seja, é uma dinâmica de altos e baixos emocional que a gente pode associar com a amizade, que é muito interessante, porque nem sempre a gente tá no nosso melhor dia, nem sempre a gente é a pessoa que precisa de colo. Às vezes a gente é a pessoa que precisa oferecer colo. E essa dinâmica simbiótica, imaginando que todo mundo tem seus altos e baixos, seus momentos bons e ruins, faz com que a manutenção da amizade seja feita de uma maneira saudável, de uma maneira sinérgica e principalmente de uma maneira de proteção e bem-estar com o outro. Não existe rivalidade, não existe rixa entre Digimon e o seu humano, pelo contrário, um tá ali pelo outro. Eu vou dizer incondicionalmente? Não, aí você precisa ver o anime, porque as coisas na vida também não são incondicionais, preto no branco. Mas basicamente existe essa dinâmica. Mas existe uma dinâmica no elenco inicial ali do Digimon 1, que é do TK e do Patamon. O TK é uma criança. Tipo, se os outros têm, sei lá, 14 anos, 15 anos, o TK tem 10, 8. Ele é realmente uma criancinha, um nenezinho. E ele tem o seu Pokémon. Pokémon não! Seu Patamon, que é um Digimon que se chama Patamon. Desculpa, gente, Pokémon tá mais embrenhado no nosso inconsciente coletivo. Enfim, ele tem um Patamon. Um Patamon é um bichinho que ele parece um morceguinho laranja, assim. Ele parece um mini demôniozinho, assim. E o que existe de diferente nessa dinâmica? Primeiro, o TK é uma criança indefesa e que tem poucas capacidades de cuidar e defender o seu Digimon. Porque ele realmente está no estado de vulnerabilidade completo.
E ele entende isso e assume isso faz parte dele. E ele, em momento algum, tenta não ser isso. E o Patamon, a mesma coisa. Ele é o último Digimon a conseguir evoluir. E isso entra no episódio onde ele vira o Angemon. Que é curioso, porque ele é um mini demônio, ele vira um anjo. E tem gente que fala, não tem nada a ver. Gente, não sei se sabiam, Lúcifer é anjo também, né? Vamos combinar. Tem um pouco a ver. E que Digimon gostoso, o Angemon. Deixa quieto. Enfim. Mas o Patamon digievolui quando todos os outros já tentaram enfrentar um perigo, não conseguiram, e resta a ele a necessidade, algo que empurra ele, pelas amizades dele, a progredir, a ir à frente, a ajudar os seus amigos, a ser essa válvula. E depois de muita experiência, de muito aprendizado, que ele consegue isso. E ele aprende isso com seus amigos, com a convivência com os outros Digimons, as outras crianças, de ver os outros evoluindo, e ao mesmo tempo que ele sente vontade, sente ambição, os outros incentivam ele a evoluir também. Então existe essa dinâmica. E é nessa dinâmica de vulnerabilidade entre os dois que a gente percebe que existe a amizade mais pura e mais sincera, que é: somos duas pessoas vulneráveis, ninguém quer passar por cima de ninguém, ninguém quer ser melhor do que ninguém, a gente só quer se ajudar a evoluir. E o arco do TK, ele continua, porque enquanto ser humano ele evolui, ele cresce. Ele aparece em outras temporadas de Digimon. E você vê ele maior, e você vê como a evolução dele, junto com as digievoluções do Patamon, são algo que acompanham e forjam uma amizade forte, onde os dois se viram crescer, os dois se viram evoluir, e os dois, no fim do dia, se tornaram pessoas melhores. Eu sei que o Patamon é um Digimon, mas ele fala, pra mim é uma pessoa. Desculpa. Mas é isso. Isso é amizade. Essa é a função da amizade, explicada com Digimon. Como fazer amizades é o grande dilema da vida adulta, principalmente se você é 30 a mais como eu tenho 33 anos, caso você não saiba, estou banhado no formol, sim, uma delícia. Mas o principal é, tome a iniciativa, e fazer amizades não é só fazer as amizades, é fazer a manutenção das amizades que você já tem. E tomar a iniciativa é, chama pra sair, convida, pergunta como tá o emprego, pergunta se quer desabafar, se quer conversar. Tem essa dinâmica. Ai, mas aí não vão me perguntar de volta. Nananana. Não tem que fazer quanto a isso. Não tem que fazer. E a questão é, você não tem que ter 2 amizades, 3. Você tem que ter o máximo de amizades possíveis. E tomar a iniciativa com o máximo de pessoas possíveis. A ânsia por se conectar e formar essas comunidades... Catarro. É que faz com que a gente se mantenha vivo, se mantenha humano e, tipo, sempre existe o risco. Não é só você que vai tentar fazer amizades e pensa, pô, ninguém tá afim, pô, ninguém tá disposto a se abrir, ou pô, ninguém quer ter uma amizade sincera, ou pô, as pessoas pouco se fodem, o mundo é chato, as pessoas não querem amizades, eu acho que eu sou chata, eu tenho dificuldade de fazer amizades. Não é só com você que acontece isso, acontece com todo mundo. E se acontece com muita gente, quer dizer que tem muita gente sozinha querendo amizades igual você. Você só precisa encontrar essas pessoas. E a questão é, por que a gente não encontra essas pessoas que têm essa ânsia por ter uma amizade igual a gente tem essa ânsia? Provavelmente porque a gente está procurando sempre nos mesmos lugares ou não está procurando. A gente precisa parar de caçar romance, e aí vai uma bronca nos meus ouvintes homens hétero cis. Você tem que parar de caçar romance em aplicativo, como se lá só existisse a possibilidade de romance. Lá existe a possibilidade de pessoas. Assim como na balada existe a possibilidade de pessoas. E no trabalho existe a possibilidade de pessoas. Por que você não tem uma amizade feminina? Será que é porque você quer pegar todas elas? Ou porque você não consegue ter um mínimo de contato com uma mulher que você não acha atraente? Logo, também não vai ser uma amizade? Então, toma essa bronca e toma esse puxão de orelha. Como que você não fez amizades em aplicativos de namoro até hoje? Como que não nasceram amizades daí? Me explica. Você precisa se abrir às amizades. Eu não tô falando só aos aplicativos, a tudo. Você não precisa cortar pela metade a possibilidade de amizades tuas, onde homens são amigos, mulheres são para pegar. Isso é idiota, por favor. Você tá sendo um ser humano muito medíocre. Para com isso. Puxada de orelha dada? Então, se exponha ao novo.
Você precisa ir em lugares diferentes, praticar hobbies diferentes, em shows diferentes, casas de shows diferentes, puxar assunto na fila com alguém, puxar assunto na área de fumante, levar sempre o isqueiro, mesmo que você não fume, porque o isqueiro forja grandes amizades. Então, você tem que se expor às amizades, assim como quem se expõe na caça do romance. Que você se arruma pra isso, você se prepara pra isso. Você fica pronto ali, né, rapaz, pra dar o bote. Tum! Né? E eu particularmente, eu fico muito ansiosa sempre que eu tô num ambiente novo e vejo pessoas assim que tem um brilho que eu penso, nossa, eu tô gostando do jeito que ela tá conversando. Sabe quando você pesca a conversa da pessoa do lado? Num restaurante, num bar, num show, em algum lugar? Sabe quando isso acontece? Eu tenho muito isso, muito. E aí vem essa vontade de tipo, eu vou dar o bote, eu vou fazer um comentário, alguma coisa, e a partir daí eu vou perguntar o nome, e a partir daí uma amizade pode surgir. Por que não? Você tem que se aprontar para o bote da amizade. Assim como quem se apronta para o jogo da sedução, para o jogo do amor, o jogo da paquera. A paquera da amizade precisa ser institucionalizada. E eu estou criando isso agora, nesse episódio. Vamos exercitar a paquera e os crushes de amizades. E às vezes é tão fácil, às vezes é comentando no stories algo que seja interessante ao invés de dar em cima da pessoa, sabe? A paquera da amizade está institucionalizada agora. Eu sou a número 1. Você é qual número? Você está na paquera da amizade, nesse grande clube. Clube da paquera da amizade. Por mais crushes de amizades. E aí, o romance é uma pessoa só, se você é monogâmica. Então, bota mais foco nas outras coisas, porque o romance, quando é pra acontecer, acontece. Não procura muito, não, senão parece uma pessoa desesperada. Como não perder a amizade? Principalmente, evite o ghosting. Evitar o ghosting é, caraca, eu não tenho tempo pra responder, eu não tô conseguindo responder, eu não tô conseguindo a manutenção, tô chateado com essa pessoa. Isso é da ghosting? Não. Da ghosting é quando você tem as plenas condições de responder aquela pessoa, não existe nenhuma questão e atrito entre vocês. Ai, mas aí eu devo comunicar o atrito? Não necessariamente, né? Cada um sente a dor do jeito que sente, cada um faz do jeito que sente. Mas evitar o ghosting é, esteja sempre presente, mesmo que seja uma mensagem por semana, não espera o venha a nós. Vá até, para manter esse mínimo contato, porque na correria da vida adulta, nem sempre é possível ter uma amizade de full contato com todo mundo, com todas as suas amizades. As amizades ocupam lugares diferentes. E às vezes, quando algo te magoa, a gente precisa também fazer essa manutenção, assim como o relacionamento tem as DRs. Às vezes as DRs de amizade precisam existir, precisam ser até mais frequentes, mais brandas, mais leves, mas tipo, alguém falou algo que você não gostou, você pode falar assim, pô, não curti, vacilou. E fala assim, na boa. Aí a pessoa, pô, foi mal, segue o jogo, sem mágoa. Isso é muito importante para a manutenção das amizades, que é, acredite na desculpa e no perdão das pessoas, de tipo, foi mal, beleza, bora pra próxima. Se isso começa a se repetir, aí exige mais conversas. E o principal, não seja devoto, não exija devoção. Não exija que a pessoa precisa estar a seus pés o tempo todo, e você também não precisa estar lambendo e estar aos pés da pessoa o tempo todo, porque existem várias pessoas, existem várias amizades, existem pessoas com várias demandas, e às vezes essa verborragia, essa dependência emocional de uma amizade faz com que você não queira estar com a pessoa por vontade de ver a pessoa, mas sim por vontade de evitar a solidão. E embora a gente esteja nessa de amizade para não estar na solidão, porque isso é algo prejudicial à vida humana, quando isso é o fim da coisa, não faz sentido. Porque, beleza, a gente não quer estar só, mas a gente não tem que querer não estar só com qualquer pessoa. Da mesma forma que a gente não quer ter amizade com um filho da puta, com uma pessoa, assim, execrável, a gente também não precisa forçar nossas amizades a estar num ranço. A gente precisa estar nas nossas amizades por prazer de estar junto, por gostar daquelas pessoas, para ficar em silêncio junto, para ver um filme, para fazer um almoço, para tomar um café, para sair, comer, para conversar sobre relacionamentos, para ter um aconselhamento, porque eu acho que existe essas dinâmicas de mestre e aprendiz nas relações, e elas podem se configurar de maneiras diferentes, né? Tipo, eu sou musicista, então em muitas amizades minhas, não só musicista, mas também na criação de conteúdo, eu exerço esse papel meio de guru,
e coisa. Da mesma forma que com essa mesma pessoa que é minha aprendiz nesse campo de artes, às vezes eu estou no campo de guru de aconselhamento sentimental e vida cotidiana. Então existe essa sinergia de mestre e aprendiz que ela é muito boa, porque ela exige uma humildade de tipo... Às vezes nós somos menores em algumas coisas e maiores em outras, e a gente pode se ajudar nas suas fraquezas e contribuir com as nossas forças. Por que não? E nisso existem também as funções de amizade. E às vezes um degrau sobe, às vezes uma amizade que era uma amizade de rolê, em determinado momento, em determinada configuração da vida, isso pode subir para ser uma amizade mais próxima. Isso pode ser porque você está morando no bairro daquela pessoa, ou porque você começou um projeto com ela artístico, ou porque, sei lá, vocês estão namorando pessoas que são amigas e vocês começam a conviver mais. E a vida leva a gente para esses lugares, para essas subidas de degraus. Da mesma forma que a vida leva a gente para essas descidas de degraus. Mudar de cidade, às vezes você saiu de uma igreja, às vezes a pessoa falou algo que te magoou e que você percebeu que, tipo, a proximidade talvez não seja, assim, o full contato não seja a melhor experiência de amizade com essa pessoa. Talvez o lugar dela, pra mim, pra minha configuração e pra minha configuração de sinergia, onde a gente mais tem essa sinergia de ajuda, essa dinâmica TK-Patamon, seja no rolê, que é onde a gente se diverte, a gente dá risada, a gente consegue conversar sobre coisas interessantes, a gente consegue alimentar a nossa alma, mas só que o meu lado tóxico não vai afetar ela. E o lado tóxico dela não vai me afetar, porque todo mundo tem esse lado tóxico, tipo, absolutamente. Mas às vezes a gente tem que privar as pessoas do nosso lado tóxico. E às vezes a gente tem que enxergar lados tóxicos e se privar disso também. Como terminar amizades? Principalmente amizades vampíricas, que são aquelas amizades que estão ali pelo seu sangue, pela sua pulsão vital. É aquela pessoa que quando você encontra com ela, parece que você tá baixando um arquivo gigante, ele só termina de baixar quando você saiu da vista dela, quando ela foi embora ou quando você foi embora. Então existe esse ranço, esse peso, e a pessoa só tá ali pra sugar e desafogar as coisas dela, e não existe a resposta. Quando você tenta desafogar, a pessoa te corta. Quando você puxa pra um assunto, ela não dá a devida importância. E ela tenta alimentar os ódios que ela tem para que você tenha também, porque o ódio une as pessoas. Então, cuidado com essas amizades. Cuidado com essas amizades. E cuidado para ver se você não está sendo essa amizade. Porque a amizade não é só para falar, a amizade também é para escutar. Isso é muito importante. Você não pode anular outra pessoa. Você não pode ignorar o que a pessoa falar e falar: não, mas isso daqui... Responda, entenda, concorde. Não torne tudo um grande rap do eu. Senão vira uma dinâmica de egoísmo e isso vai minar a sua amizade. Não seja um vampiro, evite se relacionar com vampiros e principalmente mande a real nos vampiros se essa pessoa não ultrapassou seu limite. Porque nem sempre você precisa de dar satisfação para se afastar de alguém. Se algo te machucou muito, se algo ultrapassou um limite do respeito muito grande seu, você não tem a obrigação de dever satisfação a alguém que não teve um mínimo de sensibilidade com você. Você não deve sensibilidade a quem não teve sensibilidade com você necessariamente. Talvez em algum momento você sinta que precisa, mas se você sentir que não precisa, não se force a isso. Mesmo que as outras pessoas falem, não se force a isso. E o afastamento natural existe também. É uma forma de término e é a forma de término mais comum da amizade. Porque as circunstâncias da vida, o balé da existência vai levando a gente para outros lugares, para outras amizades. Existe essa rotatividade, existe a mudança de cidade, a mudança de área, a mudança de interesses. Como diria o filósofo Heráclito, né? É impossível entrar no mesmo rio duas vezes, porque o rio corre e muda, e o ser humano também corre e muda. Então o rio é diferente, os seres humanos são diferentes, logo as nossas relações vão mudando conforme o tempo, tudo é fluido, tudo é móvel, e nada disso torna algo maior ou menor, só torna diferente. E o tempo todo nesse vídeo eu acho que eu estou falando sobre isso, sobre qualidades e não quantidades. A gente está falando em aspectos qualitativos da diferença entre as amizades. E da mesma forma que o afastamento natural acontece, às vezes o retorno artificial precisa acontecer. E eu digo artificial porque certas amizades, se a gente depender do movimento natural da vida, do deixa a vida me levar,
elas vão ficar no passado. E às vezes depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você precisa ir lá e dar um oi, tudo bem? Como você tá? E a partir disso surge outra amizade, a partir de uma amizade que já existiu. Existe esse retorno com mais maturidade, de seres humanos mais adultos, que conseguem entender o passado e conseguem ter uma melhor perspectiva do futuro e um maior valor das amizades, ao ponto que o retorno de uma amizade pode retornar não tão próxima quanto já foi, mas sempre presente e sempre observável. E isso que é importante, é ter com quem contar e ser uma pessoa com quem se possa contar. E às vezes o retomar a amizade faz a gente perceber que a gente era o erro. E perceber que a gente era o erro faz com que a gente se torne uma pessoa mais capaz de amar e mais capaz de ter uma amizade. E saber que, diferente dos nossos pais, se um dos nossos pais ia para o hospital, com certeza era o nosso pai ou nossa mãe que ia com ele. Ou se a gente fosse para o hospital, com certeza era um dos nossos pais que ia com a gente. E por que não um amigo, uma amiga? Por que não?